Acabei de sair aqui da loja de vinho e vou mostrar pra vocês hoje como que a gente lê o rótulo, como que eu decifro as informações que estão aqui no rótulo da garrafa. Tô aqui com um vinho português, que inclusive eu vendi ele no Brasil. E aqui em grandão a gente vai ter normalmente o nome do vinho ou da vinícola. Esse aqui é o Cabris e a vinícola chama Cabris também. Aqui embaixo, em letras menores, geralmente vai vir de onde é esse vinho. Então eu posso ter o nome do país, Itália, Portugal, nesse caso aqui é Portugal, então eu vou ter escrito aqui Portugal. Posso ter a região ou o estado daquele país. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente acha vinho escrito a Califórnia. Mas dentro dos estados ou das grandes regiões ou do país, vão ter regiões menores e elas podem vir com o nome dessa região. No caso aqui eu vou ter escrito Dão. Poderia ser vinho verde, poderia ser Alentejo ou Douro, no caso de Portugal. Se tivesse somente Portugal, isso me mostraria que poderia ser, esse vinho foi feito com uvas colhidas de várias regiões do país. E se essas regiões menorzinhas vêm descritas aqui no rótulo, significa que aquelas uvas foram só daquela região. Igual aqui nos Estados Unidos, se o vinho vem só escrito Califórnia, significa que as uvas podem vir de qualquer lugar da Califórnia. Agora, se tá lá Napa Valley, significa que as uvas vieram da região de Napa Valley, dentro da Califórnia. Além disso, esse vinho aqui vem essa siglazinha aqui, ó, DLC. DLC significa denominação de origem controlada. Existe uma hierarquia em relação a critérios na produção de vinho. No caso de Portugal, o DLC é a denominação mais alta. Então, significa que esse vinho, essa vinícola teve que seguir critérios mais rigorosos para a produção desse vinho aqui do que se fosse um vinho que não tivesse essa siglazinha aqui na frente. Aqui embaixo vem geralmente um ano. Esse ano, nesse caso aqui, é 2020. Significa o ano que as uvas foram colhidas, não necessariamente o ano que aquele vinho saiu da vinícola para ser vendido. O vinho pode ficar anos envelhecendo em barris ou até mesmo na própria garrafa antes da vinícola colocá-lo à venda. Então esse aninho aqui vai mostrar quando as uvas foram colhidas. Aqui na frente também a gente vai ter normalmente o nome das uvas. Então poderia ser Cabernet Sauvignon ou Merlot, enfim. Esse vinho aqui não fala o nome das uvas. Quando a gente não vai ter o nome das uvas aqui na frente, é normalmente um blend. Pode ser que vem falando aqui atrás quais uvas foram utilizadas naquele blend. Nesse aqui fala, tem Touriga Nacional, Aragonesa, Alfrocheiro, que são uvas portuguesas, e ainda fala a porcentagem de cada uma. Mas não necessariamente o produtor vai colocar isso aqui, tá? Por exemplo, no caso de Bordeaux, quase nunca vem falando aqui que é um blend de Cabernet Sauvignon e Merlot, mas a gente sabe que os vinhos de Bordeaux são feitos normalmente desses blends de uva. Atrás também o produtor pode dar dica de harmonização, pode falar das notas, dos aromas que você vai encontrar nesse vinho. Fala também a porcentagem do álcool. Os vinhos têm normalmente entre 11% a 14% de álcool, são os mais comuns. Esse aqui é 13%. Fala de o importador. Se o vinho for orgânico, vai ter o selozinho que esse vinho for orgânico. E aí, qual que é o meu trabalho? Eu tenho que estudar os tipos de uva, características de cada uma, cada regiãozinha produtora. Então, eu tenho que saber o tipo de vinho produzido aqui no Dão, com essas uvas aqui. E eu entendendo isso, eu consigo comprar e vender um vinho sem necessariamente provar. Porque é impossível a gente beber todos os vinhos do mundo. Mas com as informações que eu tenho no rótulo e com todo esse conhecimento que eu tenho por trás, eu consigo entender um vinho sem necessariamente tomá-lo.